Conversa Servidora, um bate-papo sobre os desafios do serviço público na voz do funcionalismo público. Olá pessoal, aqui Walter Rezende, Conversa Servidora, episódio número 1, a luta dos auxiliares de educação para serem incorporados ao magistério. Mova-se, Movimento de Valorização dos Servidores. Em decisão finalizada no dia 29 de maio de 2020, o STF declarou constitucional a Lei nº 1202/2013 do Estado de São Paulo, ou seja, o Estado pode sim regular sobre a matéria em questão no que diz respeito à USP. A matéria da Lei nº 1202/2013 de São Paulo integrou ao magistério as categorias profissionais de educador e técnico de apoio educativo, desde que portadores da habilitação exigida pela LDB, lotados nas unidades de educação infantil da USP. Ora, educador e técnico de apoio educativo são alguns dos nomes dados para o auxiliar de educação. São a mesma coisa. Outras cidades já transformaram o cargo de auxiliar de educação e o incorporou à carreira do magistério com direitos e remuneração equivalentes. No próprio estado de São Paulo, temos na capital, a cidade de São Paulo, primeiramente a Lei nº 13.574, de 2003, e, em seguida, a Lei 14.660, de 2007. A Lei nº 831, de 18 de janeiro de 2022, de Bom Sucesso do Itararé. A Lei nº 5606, de 18/2 de 2022, da cidade de Caieiras. A Lei nº 5.869, de São José do Rio Pardo, de dezembro de 2021, só para citar algumas. Em outro ponto do país, temos a Lei nº 3.917, de 2011, de União da Vitória, no Paraná, cidade de 57.920 habitantes em 2020, que altera a denominação do cargo de monitores de creche e auxiliar de monitor e dá outras providências. Destacamos o que diz o seu artigo 1º. Artigo 1º. Os servidores habilitados para o magistério nos termos da lei municipal e federal e que ocupem o cargo de monitor de creche e auxiliar de monitor passarão a ser lotados no cargo de professor de educação infantil ante as alterações na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Federal nº 9.394/96, com o que tais servidores passam definitivamente a integrar os quadros do Magistério Público Municipal, inclusive para fins de enquadramento e vantagens. As auxiliares e os auxiliares de educação de Sorocaba vêm de longa data lutando para que o executivo local reconheça seu trabalho pedagógico, didático com crianças e que tenham a remuneração e os direitos dados aos demais professores, uma vez integrados à carreira do magistério. Nessa luta, fazem lembrar da prioridade que é dada na Constituição Federal, na LDB e em toda a legislação nacional à educação das crianças brasileiras, nossas crianças. Para falar um pouco desse assunto, conversamos com Abigail Coronetti, há 20 anos servidora concursada no primeiro concurso de Sorocaba para auxiliar de educação e membro da Comissão de Auxiliares de Educação de Sorocaba. Comissão esta que atua conjuntamente com o Movimento Somos Todas Professoras, que representa auxiliares de educação de 47 cidades. Bem-vinda, bem-vindo ao episódio número 1 da nossa Conversa Servidora. Abigail, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo legal, obrigado. Abigail, primeiro, obrigado também por você participar com a gente e poder abrir mais o nosso entendimento sobre a questão do auxiliar de educação. Abigail, você vive na educação de crianças já faz quase 20 anos. Você é do primeiro concurso que houve em Sorocaba, né? Sim, sou do primeiro concurso de 2002. Muito bem. E você tem uma ideia de quantas crianças você ajudou a iniciar na vida estudantil? Não, ideia não, mas foram dezenas de centenas de crianças. Desde os primeiros passos, aprender a falar, a comer,
a sair da fralda, a pegar um giz de cera, foram muitas, muitas crianças. E quando foi que você, assim, tomou conhecimento dessa condição profissional que você vivenciava de ser contratada pelo executivo, isto é, pela prefeitura, como auxiliar de educação, mas você ensinava como professora, portanto, você é uma professora. Quando você tomou consciência disso? Na verdade, a Constituição, a LDB, ela fala que todo profissional de sala de aula, ele deve ter licenciatura plena em pedagogia. Na época que eu fiz o concurso, que era e é até hoje exigido só ensino médio, não tinha noção de que eu ia trabalhar em sala de aula, né? Tomando conta, fazendo todo esse trabalho de professor. Quando eu entrei, como eu já tinha magistério, aí eu vi que todo o trabalho que eu estava desempenhando ali era um trabalho de professor, não era um trabalho de um auxiliar, eu não estava auxiliando ninguém, eu estava fazendo um trabalho único, tanto eu quanto meus colegas, né, de trabalho de professor, de desenvolvimento, de aprendizagem de uma criança. E aí nós começamos a amadurecendo essa ideia e procurar os sindicatos, falar que qual é a possibilidade da gente mudar a nossa situação, porque nós não nos vimos como administrativo, nós não trabalhávamos numa área administrativa, nós estávamos em sala de aula. Então, aí, diante disso, começou a criar um grupo de pessoas que começaram a estudar mais sobre a profissão do professor em sala de aula, e aí começamos a buscar, mas foi logo que eu entrei para a unidade escolar, que caiu, como dizem por aí, caiu a ficha, né? Que aquele trabalho que eu estava fazendo não era de auxiliar, pois eu não auxiliava ninguém. Todos nós que estávamos ali estávamos ensinando, trabalhando o desenvolvimento de um cidadão, de uma pessoa, né? Não era auxiliar somente. Certo. E a gente lembra, ou melhor, nós só lembramos, como lemos também, na mídia sorocabana, em matéria de 8 de março, que naquele mês, na véspera, no dia 7, portanto, vocês se manifestaram contra a crise no setor infantil, particularmente nas creches. E alguma coisa que o executivo da época argumentava, isto é, a prefeitura, o prefeito, é que se deveria ampliar a carga horária para suprir as necessidades do ensino infantil. Inclusive, era intenção do executivo alterar a lei para ampliar essa carga horária. Vocês diziam, então, que as salas já estavam superlotadas de crianças e havia falta de profissionais. Se eu não me engano, o último concurso, em relação a 2017, tinha sido em 2014. Então, a pergunta é, o que mudou de lá para cá quanto a esse quadro dessas necessidades não resolvidas, de salas superlotadas, de falta de profissionais, que evoluiu ou involuiu? Basicamente, continua a mesma coisa. Continuamos com salas superlotadas, todos os dias chega criança com ordem judicial e a prefeitura não pode recusar, porém não tem mais salas de aula para receber, continua com falta de profissional, não mudou, não evoluiu muito, por mais que faça um parâmetro, tem tantos profissionais para tantas crianças, é um número muito complexo, porque é difícil você estar lidando com crianças pequenas, com bebês, né? Então, é complexo você determinar a quantidade de criança pequena para um adulto cuidar, porque não é só cuidar, né? A criança não está ali só para comer, brincar no parque e dormir.
tomar banho. Não é só isso. Ali é trabalhado todo um desenvolvimento. Você ajuda a criança a desenvolver em sua plenitude. Então, não tem como você fazer um bom trabalho de ajudar esse pequeno cidadão a se desenvolver quando existe uma sala superlotada, onde a criança não tem espaço nem para ela mesma. E colocar também mais adultos seria também pior, porque aumenta a quantidade de pessoas dentro de uma sala e a sala perde espaço. E criança pequena precisa de espaço. Então, é o que está acontecendo hoje. Falta, sim, profissional, a quantidade de crianças aumenta muito, e falta espaço para essas crianças. Então, não evoluiu em nada, nada mesmo. Falando de crianças, Abigail, até que idade são essas crianças que você ensina? Elas entram com 4 meses e saem com até 4 anos de idade, né? Ela sai com 4 anos completos, né? Algumas 3 anos e 9 meses, 3 anos e 10 meses, mas a maioria sai com 4, que elas daí vão para o pré, né? Para a educação fundamental, elas já vão fazer parte do pré-1, que elas entram com 4 anos. Mas elas entram de 4 meses a 3 anos, né? Que fala. 3 anos completos. E para aqueles que ainda pensam em ser pais, tem formatura, tem todo aquele acompanhamento na passagem para o pré-1? Não, hoje já não tem mais isso. Infelizmente, acabou essa... Era muito bonito de se fazer. Quando eu entrei, tinha toda essa formatura, essa passagem, era bonito, mas hoje já não tem mais. Hoje está se voltando a ter essa formatura no pré-2, que quando a criança passa para o primeiro ano. Mas na creche hoje já não tem mais. Infelizmente, não tem. É interessante a gente observar da forma como se dá essa convivência, sabe? Todo o contexto, não só da questão didática, mas da própria relacionamento entre o professor e aluno, e alunas, né, e professoras e alunas, em idades tão recentes, na questão do ensino. Então, acredito, fica claro, à medida que a gente conversa, como é importante que se cumpra as coisas que a lei determina quanto ao cuidado e ao ensino dessa faixa etária do ser humano. Quanto à decisão do STF, que reconhece isso, a gente pergunta para você, o SSPMS, o Sindicato da Categoria do Servidor Público, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, ele tem contribuído de que forma nesse pleito de vocês? Olha, eu não tenho nenhuma notícia ou que eles estejam participando de alguma coisa, e nesse caso, nesse sentido. Nós, da Comissão de Auxiliares, não fomos procurados por eles para conversar sobre o assunto. Não sei deles nenhum movimento do sindicato em relação a isso. Existe um movimento estadual em relação a isso, pleiteado por várias cidades, né, do estado de São Paulo, e quando nós tivemos conhecimento dessa notícia, nós procuramos algumas pessoas de algumas cidades que estavam fazendo parte, né, parte desse movimento, adentramos nesse movimento por conta própria, por conta da própria comissão, conversando com o pessoal que está fazendo parte desse movimento, com advogados que defendem essas causas, tem deputados, né, deputado estadual que defende essa causa, então nós entramos em contato com eles, conversamos com o pessoal e ingressamos junto com esse movimento. Então, esse movimento que existe hoje, Sorocaba, ele está sendo representado, mas pela Comissão de Auxiliares de Educação. Quanto ao sindicato, eu, até o presente momento, não sei de nenhuma intenção deles e nem se eles se manifestaram de alguma forma.
nenhum momento assim eles participaram disso. O movimento ao qual você se refere é o movimento que você mencionou antes, movimento Somos Todas Professoras, não é isso? Sim, é esse movimento. Quanto aos benefícios que os auxiliares conseguem na cidade de Sorocaba, nós reconhecendo que o sindicato ele é a entidade maior para defender o funcionário público no geral, né? Algumas decisões, alguns momentos, nós procuramos o pessoal do sindicato, conversamos com eles, levamos até eles as problemáticas, né, da categoria, mas a maioria das conversas, das reuniões, das decisões, ela é feita pela comissão diretamente com o secretário da Educação e, quando necessário, juntamente com o prefeito, com o secretário de governo. Poucas participações do sindicato, não dizendo que não houve. Houve, sim, algumas participações em reuniões com o sindicato, porém, a maioria das decisões começa pela comissão, e quando já está tudo pronto, resolvido, aí nós acionamos o sindicato. E quando eles conseguem, eles vão junto, mas quando não conseguem, aí continua por nós mesmos. Mas desde o início sempre foi por nós mesmos. Vendo esse trabalho da Comissão de Auxiliares de Educação de Sorocaba, em consonância com o movimento Somos Todas Professoras, em relação àqueles que são os principais pleitos do movimento, que são pelo menos 4 que eu vou mencionar agora, pergunto para você, como é que está a adequação de jornada, a carga horária? Permite para vocês terem tempo para estudar, planejar e replanejar a prática diária e o papel da professora chamada auxiliar de educação? Tempo? Não, assim, nós temos o tempo que nós criamos, né? Nós fazemos isso em casa, uma vez por semana nós temos uma formação nas escolas, e em alguns momentos a gente aproveita esse tempo, mas nós não temos, assim, nosso planejamento, como vamos trabalhar com as crianças, vamos fazer, o que deixamos, o que nós buscamos, estudar principalmente, né? Porque muitas vezes temos que fazer cursos, temos que estar sempre estudando, procurando como agir melhor, como trabalhar melhor com a criança, como hoje temos uma grande demanda de crianças especiais, e nós não temos curso específico pela prefeitura por isso, nós não temos nada que venha para o auxiliar de educação especificamente, mas nós lidamos com essas crianças o dia todo. E quem busca, quem corre atrás, quem faz tudo isso somos nós mesmos, por nossa conta, tudo é por nossa conta. Mas, então, vocês não têm um terço da jornada voltada para essa tarefa de reunião pedagógica, de planejamento? Não Não, tem. essa parte, ela é exclusivamente do magistério. Ela só o magistério que conclui. Como esse cargo nosso, de auxiliar de educação, ele é baseado como administrativo e não magistério, então nós não temos. Então, assim, é exigido do auxiliar de educação, eu falo que é exigido porque não tem como você trabalhar com uma criança se você não tiver, no mínimo, um conhecimento do desenvolvimento dessa criança, como trabalhar com ela, como lidar com essa criança, o que você vai apresentar, o que você vai fazer para desenvolver, para ajudar no desenvolvimento pleno dessa criança. É exigido, porém, não há nenhuma vontade do governo em dar cursos, em dar formações que leve o auxiliar de educação a ter esse trabalho, a fazer melhor esse trabalho, que é um trabalho de excelência. Houve no passado, quando eu entrei em 2002, houve uma época
que se fazia esses cursos, essas formações, mas com o passar do tempo, com a, não sei, talvez má vontade, ou talvez falta de interesse mesmo, né, do próprio governo no bem-estar do cidadão criança, né? Eu acho Sim. que é uma má vontade, né? Achar que criança não é uma pessoa, não é um ser, né, que tem necessidades, que precisa, que tem voz. Então a criança ela deixa de ser uma pessoa, né? Só vira um número, infelizmente. E ela vira um número, não só, eu não falo só para o governo, não, ela é um número para a sociedade. A criança é um número para a sociedade. Porque é inaceitável você saber que naquela escola não tem vaga, não tem condição mínima de colocar uma criança, e você ir lá na justiça e pedir, exigir que aquela criança vai para aquele lugar só pelo fato dela estar ali. Não importa se ela vai, ou se tem pessoal suficiente para dar um bom atendimento, não importa se o local que ela está, ela é compatível para ter um bom desenvolvimento. O importante que importa que ela não esteja em casa, que ela esteja ali. Então, ela é um número, ela deixa de ser um cidadão. Então, esqueceram que a criança é um cidadão, tanto vem do governo quanto da sociedade e civil em geral. Então, essas formações para o auxiliar, elas acabaram deixando de existir. Só ficou por conta quando colocaram o professor nas creches, ficou só por conta do professor, como se a criança, no período contraturno ao professor, ela não existisse. Entendeu? Interessante que o que você falou abre aí duas vertentes, dois córregos, dois caminhos. Que é assim, em relação ao governo, esse é o primeiro contraste, nós temos a situação de permanência no não aumento do quadro de servidores auxiliares de educação, que são professores, e, ao mesmo tempo, também, em contraste, uma ação, ou melhor, talvez, inação da sociedade, de abraçar também essa causa de aumento de escolas, né, de creches, portanto, dos seis. Enfim, havendo essa situação, como é que você vê, primeiro, em relação ao governo, a situação dele fazer concursos, contratando auxiliares de educação com o ensino médio? E essa é a primeira coisa. Como você vê isso? Eu vejo que o governo ele falta esclarecimento, né, e boa vontade para ele evoluir nessa situação, porque o que se pensa muitas vezes é no fator como eu direi, salarial. Vou contratar professor, vou ter que aumentar o salário, mas eles esquecem que existe uma qualidade, né? Que você vai estar dando qualidade para o cidadão, criança que está ali sendo atendido por profissionais. Não que o auxiliar de educação que está ingressando hoje, já faz um bom tempo, ingressando como auxiliar de educação, ele não tenha essa habilidade, essa habilitação, e ele não seja esse bom profissional. Ele só não é exigido. Então, o que o governo teria que fazer, ao meu ver? Consertar, aliás, uma situação que foi feita há quase 20 anos atrás de forma errônea. Porque, de certa forma, foi burlada o governo, foi burlada a lei, o governo burlou a lei quando fez esse concurso, exigindo somente o ensino médio, porque a lei diz que todo profissional em sala de aula ele tem que ter essa graduação, essa licenciatura em pedagogia, que não pode deixar de ser professor, não importa a nomenclatura que ele leve, mas tem que ser um professor. A maioria das cidades que tem o profissional auxiliar de educação é exigida a pedagogia dele,
Então, eu acho que o governo ele tinha que ter essa boa vontade de querer mudar, primeiramente, mudar essa situação, consertar essa situação, trabalhar de acordo com a lei, porque ele está contra a lei. O governo de Sorocaba ele está contra a lei. Foi um erro lá de trás? Foi um erro lá de trás, mas que, infelizmente, vem sendo aceito por todos os outros governos e permanece. E permanece. Então, a primeira coisa que o governo deveria fazer é acertar essa situação. Estar de acordo com a lei, parar, sair da situação de estar contra a lei, de estar trabalhando, burlando a lei. Falando da questão do ensino superior em pedagogia, dentro da lei, inclusive, na sua estimativa, quantos auxiliares de educação, qual o percentual estimado que você vê tem esse curso de pedagogia, tem uma licenciatura no terceiro grau? Olha, houve um levantamento há alguns anos atrás, e acredito que já deva ter aumentado, chegava em torno de quase 85% dos auxiliares de educação ter um ensino em pedagogia. E havia também, tem os auxiliares que têm outras faculdades, né, que não seja pedagogia, mas que são graduados em alguma outra licenciatura. Mas era em torno de 85, alguma coisa por cento que tinha. Isso de um total de quantas profissionais que haveriam hoje em Sorocaba? Qual seria o número? Mais ou menos, nós somos em 1.540, parece. Acho que é isso. Não tem um número exato, né? Até porque muitas saem, exoneram, ou fazem prestam concurso para professor, e também, né, entram outros tantos, né, agora com esse novo concurso que teve, está entrando novo pessoal, mas e também tem aqueles que, né, que saem das salas de aula, mas nas salas de aula atuante, a última contagem que nós tivemos, né, o último levantamento que fizemos, eram 1.350, mais ou menos isso, dentro de sala de aula. Essa contagem de 2.350 já faz um ano, dois, talvez? Mais ou menos essa base aí. Mais ou menos uns 2 anos atrás que nós fizemos esse levantamento. Muito bem. Abigail, tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar a essa nossa pequena entrevista? Olha, Walter, assim, em relação ao auxiliar de educação, nós queremos sempre deixar claro que somos uma categoria muito unida, são pessoas com que conhecem o seu trabalho, se dedicam muito mesmo, se dedicam além do que deveria, mas nós também não ficamos parados, né? Nós sabemos e conhecemos nossos direitos, conhecemos nossos deveres e vamos continuar lutando por melhoria sempre, sempre, seja qual governo for, seja quem, com sindicato, sem sindicato, nós vamos estar sempre buscando as melhorias para a categoria, até chegarmos nesse ponto de que sejamos reconhecidos como professores, profissionais, assim, como professores, porque é o que somos. Hoje nós não temos essa nomenclatura, não pertencemos ao magistério, mas não é por nossa culpa, é porque se errou no passado, então vamos pedir que esse erro seja consertado. Mas somos uma categoria muito unida e muito forte, forte mesmo, prontos para o que for necessário. Era só isso. Amém, amém. Abigail, muito obrigado pelas suas palavras. Acredito que alguns pontos foram esclarecidos, de um modo geral. E quanto à sociedade, você acha que ela poderia contribuir de que forma para que houvesse maior atenção do governo para as crianças, para esses pequenos cidadãos?
a sociedade ela teria que começar a se interagir mais com as pessoas que cuidam dos seus filhos, do seu bem maior, porque, ao meu ver, os nossos filhos é o que nós temos mais de precioso na nossa vida. E quem são as pessoas que estão ficando com o meu filho, o meu bebê? Quem são essas profissionais? Quem são esses profissionais que estão com o meu bebê? O que eles precisam? No que eu posso contribuir? Eu acho que deveriam ter esse pensamento. Conhecer melhor quem são as pessoas que estão, que fazem, quem são elas, se elas têm graduação para isso? Se não tem, o que a lei diz? Porque a nossa cidade ainda não está condizente com outras cidades do mesmo porte que exigem isso? Por que a nossa cidade? E começar a cobrar isso do governo. Eu acho que os pais deveriam começar a cobrar do governo, porque quando a sociedade começa a cobrar, o governo começa a agir. E a sociedade tem que aprender que ela tem direito, que o filho dela tem direito a ter uma educação de qualidade, nada é de graça. Pelo contrário, nós pagamos e pagamos caro. Então, as nossas crianças merecem ter uma educação de qualidade, ter o profissional que está trabalhando lá com ela, graduado, habilitado, sabendo o que está fazendo ali. Então, quando a sociedade tomar conta, entender que quem interagir mais na vida do próprio filho, principalmente na educação, vai ser um ganho muito grande para a nossa criança, um ganho muito grande para o cidadão que vai se tornar futuramente e para o profissional que está cuidando dessas crianças. Então, assim, ninguém perde, todos ganham, principalmente a cidade, vai ganhar muito com isso. Obrigado, Abigail. Espero que possamos contar de novo com a sua generosidade em uma possível segunda entrevista ou outras, né, que venham a acontecer. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Walter, e sempre estarei à disposição. Muito obrigada.